Muito lesada, não tem dúvida nenhuma. Só que a postura ética é uma postura mais cautelosa. Se nós olhamos pessoas, vamos dizer pessoas assim, quem são as pessoas que entram com qual atuação? E qual é o nível de ameaça e qual a necessidade da ajuda? O próprio professor, aliás, dizia que, né, ou quem é que dizia aqui, eu acho que da sua parte mesmo, dizia que a penalização do pedófilo, não adianta só penalização, ele tem que ser tratado. Sim. Nesse momento, o pedófilo está sendo considerado um vulnerável que tem que ser ajudado. Tem um perfil pedófilo? Existe dois, aquilo que eu falei, existe ou o indivíduo que é pedófilo e pratica o ato pedofílico, existe o indivíduo que não é pedófilo e pratica o ato pedofílico. Dentro da pedofilia existem dois perfis que é bem o que a doutora chama de monstro, é o que a gente chama de molestador, que é aquele indivíduo mais invasivo, que ele tem um comportamento exatamente de invasão, agressivo, de penetração digital, com objetos até a prática do ato violento mesmo. E existe o abusador, que é a grande maioria de práticas pedofílicas, que é aquele comportamento muito dissimulado, discriminado, que a criança não percebe durante o processo. Geralmente a criança vai observar perceber durante um tempo, ou quando adultos percebem, e são contextos diferentes. Eu entendo que o professor Fábio, o padre Márcio fala da questão, a gente também da saúde, se a gente vai trabalhar na perícia, nós não entramos com o olhar da aplicação da lei. Do juiz. Do juiz. Nós entramos com o olhar do profissional da saúde, aquele que tem que entender tanto o processo da vítima como o processo do certo. Então, o senhor mostrou dois perfis. Né? Isso. O que nunca teve qualquer sinal de que ele pudesse praticar a pedofilia e um belo dia ele resolve, e o outro que ele recorrentemente ele tem esses sinais e pratica. Exato. E qual que é a diferença? A diferença é que o abusador, com a característica pedofílica, o que acontece? Quando ele transpassa esse papel da fantasia, ele começa a abusar da criança, inicialmente por carícias, a prática pedofílica, como ela é um transtorno da preferência sexual e ela é um transtorno do impulso, o que acontece? Ele vai perder o controle racional daquela situação e ele vai ter um aumento desse comportamento, uma necessidade desse comportamento e vai entrar num processo compulsivo. Então, o que significa isso? Que ele tende a ter um aumento desse comportamento e a gravidade desse comportamento é ao longo do período. O molestador não. A criança está ali por ocasião, por circunstância, como poderia ser uma jovem, um adulto, ele não tem necessariamente... Quer dizer, por acaso. Por acaso. Aí, quando ele pratica esse tipo de crime, eles realmente se comportam de maneira bastante... com requintes de crueldade, como descreveu a doutora, de monstro. A gente lê processos, a gente avalia, eu participei de vários estudos de pedófilos, de indivíduos que praticaram. Nós temos um caso aqui no Brasil do Chagas, que matou 41 crianças entre o Maranhão e o estado do Pará, onde ele praticava o ato, asfixiava a criança e emasculava essas crianças. Então, já é um processo gravíssimo dessa condição, que é o que a gente chama de molestador. Mesmo assim, nós do processo de saúde também estudamos o agressor. Faz diferença para a lei esses dois perfis descritos aqui? Nenhuma, é cadeia em todos eles. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Para nós, na lei, o que o sujeito está pensando, o que ele está fantasiando, tem problema nenhum. Ele fantasia, problema dele. É lógico. Se ele quiser, antes de dormir, pôr a cabeça no travesseiro e ficar sonhando com barbaridades, mas não fizer nada... é o problema dele. Eu entendo que, para a psicologia, isso é muito interessante. É objeto de estudo. Para nós que aplicamos a lei, o que o cara pensa não faz diferença. Mas parece contraditório, não, doutora? O que faz diferença é o que ele faz. Então, mas parece contraditório a partir do momento que a senhora pontua que não há... A cadeia não é indicada para todos. Não, né? Eu não disse que a cadeia não é indicada. A cadeia é indicadíssima, só que ela não recupera. Exato. O que eu quero dizer é o seguinte, para que serve a cadeia? Para tirar um sujeito perigoso de circulação. É para isso. Ele é perigoso solto. Agora, eu acredito que teria que haver um tratamento, enquanto o sujeito está preso, que se acompanhasse esse estado psicológico dele, porque ele sofre de uma patologia e essa patologia precisa ser tratada por várias razões. Não apenas porque nós acreditamos que ele merece atenção também, eu também não acho... Claro. Que ele é só um monstro, tem que ser jogado para as feras. Não é isso. Ele é uma pessoa que precisa de ajuda. E essa ajuda tem que ser dada. Não só por ele,
mas pela sociedade também, porque ele vai sair dessa cadeia uma hora, ele cumpre a pena e ele está livre, e ele pode fazer novas vítimas, e essas vítimas serão crianças. Então, é claro que a sociedade não pode fechar os olhos para a situação que se criou. Eu acredito que existem casos de pessoas com essa deturpação de comportamento sexual que vão muito além da mera molestação. O sujeito é um assassino, na verdade. Sim. Ele mata a vítima. Ele evolui na sua... Isso, ele vai cada vez mais perdendo o controle, cada vez mais fazendo coisas terríveis. Então, eu até escrevi sobre isso já. Eu acho que nós temos que também ajudar essa pessoa para salvá-la de si mesma, porque é uma pessoa vulnerável e perigosa. E por isso da importância desses perfis, até para o operador do direito, estar subsidiado pelos profissionais de saúde, até de ver dessas características, aqueles que têm muito mais possibilidade de sofrer uma intervenção e minimizar o impacto do seu comportamento. Verdade. Com certeza, nós vamos lidar com indivíduos que a gente olha para ele e fala assim, infelizmente, por mais que você tenha recursos, é difícil dizer isso como profissional de saúde, como cuidador, é difícil você olhar para uma pessoa e dizer assim, infelizmente essa pessoa tem baixíssimas possibilidades de recuperação. Agora, é interessante quando, né, assim, para nós, para realizar esse trabalho, eu busquei informação e observei que há comunidades de pedófilos. Né? A própria internet tem a comunidade de pedófilos. Eles têm um jargão, um discurso que justificam a prática e legitimam os atos. E isso passa por muitos argumentos, inclusive que a própria criança, ela não é infeliz, porque ela é afagada, é carinho, é bem-estar e que ela tem um tipo de prazer também. Alguns ainda relatam que eles foram vítimas de pedófilos quando crianças e que não sofriam com isso, justificando, e há, inclusive, nos Estados Unidos, já organizações de pedófilos que querem a legalização da prática, porque não estão fazendo mal para ninguém. Eu confesso que é muito difícil entender essa linha de raciocínio. É para o senhor, padre? Complicado. Eu entendo que nós estamos lidando, no fundo, com a questão da educação sexual, quando a sexualidade dentro de um contexto mais amplo, dos seus sentidos e significados, de como que isso pode ser a curto, médio e longo prazo, construtivo das pessoas. Eu acho que é isso que nós estamos lidando. Então, tem certas pessoas que pegam apenas um aspecto, ou seja, o nível de prazer, Isso a criança realmente está se descobrindo o seu corpo, descobrir essa área, a criança vai poder realmente... Ela pode gostar. Ela pode gostar. Se não houver violência física que maltrate. Depende da idade, porque criança a gente considera até 14 anos, Sim. né? Então, uma coisa é pegar Sim, doutora, mas o simples... de 13 e outra coisa é pegar uma de 1 ano. Um bebê. Sim, mas o simples fato de poder... Nós podemos contar com essa característica do humano, de sermos parciais, nós não temos o contexto da história nas mãos e podemos chegar naquele momento, estar... Quer dizer, isso é o que caracteriza a vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade não é só física, é mental, é educacional, é perspectiva de vida, né? Então, eu penso que este é um elemento que vai trazer a pergunta para uma compreensão societária mais ampla. Agora, a compreensão societária. Como entender a sociedade que sempre abafou esses casos de pedofilia? Ou porque é o professor que é tão bom, tão famoso, tão conceituado, ou porque é o médico, ou porque é o sacerdote, ou o rabino, ou o pastor, ou seja, ou porque é o próprio pai, o irmão, uma vez que são identificados casos em todos os segmentos sociais e pessoas de todos os tipos, homens e mulheres. Por que a sociedade sempre abafou? Como entender essa omissão, isso que é uma cumplicidade? O que justifica, o que explica? Chegou a alguma conclusão sobre isso? Eu acho